Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, meus queridos fiéis, queridos ternureiros, raramente a liturgia tem primeira leitura, salmo, evangelho no mesmo tema. E o tema hoje é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Está aqui o quadro. O que Jesus diz? Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Bem, hoje é a festa de São Francisco de Sales, um dos santos que mais marcaram a história. Bem, se nós olhamos a vida de São Francisco de Sales, ele sempre procurou a vontade de Deus e parece que tudo ia sempre ao contrário. Por exemplo, ele estudou longamente advocacia para ser um grande advogado. Ele estudou nas duas maiores universidades da época, Paris e Pádua. Estudou de uma família rica, nobre, e teve oportunidade. Mas sentiu este chamado. Lhe custou muito. Também porque o pai queria que fosse o grande advogado. E ele escolheu de ser padre. E o trabalho que começou a fazer, por causa dos calvinistas, sabe que Calvino, uma pessoa extremamente polêmico, muito mais do que Lutero, uma religião assim, muito exigente. E ele conseguiu muitos adeptos. Padre Francisco de Sales começou um trabalho presencial, pregando todo, mas esse trabalho presencial não deu frutos. Como nós hoje, temos as igrejas, às vezes, os eventos, as iniciativas presenciais estão se tornando muito difíceis. E ele, eu diria um pouco como escolheu a forma não presencial. Não existia ainda a palavra online, Sabe o que ele fez? Criativo. Ele fazia pequenos cartazes e colava nas portas. E por isso hoje ele é considerado o padroeiro dos jornalistas. Bem, ele foi nomeado bispo, mas ele pensava, me dê uma diocese, com toda lógica, não é que ele desejasse a honra, mas ele podia ser bispo de Paris, bispo de Lyon, as grandes cidades. Foi nomeado bispo de Genebra. Genebra era o centro de todos os calvinistas. Dificílimo trabalhar em Genebra. E ele teve que, não pode nem entrar na cidade de Genebra, fica na cidade de Annecy. Não é muito longe, Seria como Pinhão e Guarapuava. Bispo de Genebra nem pode entrar, tudo contramão. E para completar, São Francisco de Sales fundou uma congregação de irmãs e chamou visitandinas, aquelas que visitam as famílias, muita oração, mas também a Santa Sé, o Papa lá, não, isso não. Freira tem que ficar em casa. Freira não é roeira. Freira não é roeira. Freira tem que ficar em casa. Não pode andar. E a congregação da visitação fica uma congregação como o Carmelo, mais de oração. Não saem de casa. Nós aqui temos uma moça que fez uma experiência, depois saiu uma experiência na congregação da visitação. Bem, de tudo isso, meus queridos, bem, completando, São Francisco de Sales não conseguiu fundar as visitandinas, mas o amigo dele, São Vicente de Paula, fundou as Irmãs da Caridade, aquelas que andam, O vosso convento é a rua, ele dizia, tem que andar. Vocês estão vendo,
tudo isso concluindo. São Francisco de Sales, o homem que sempre procurou de fazer a vontade de Deus, acima dos seus gostos, acima daquilo que eu teria, mas sempre, sempre lutando, fazendo a vontade de Deus, e colheu, se não em vida, depois, muitos frutos, inclusive hoje, tem o movimento de espiritualidade, sobretudo para os padres, que estão ligados à espiritualidade de São Francisco de Sales. Dom Bosco se inspirou nele, né? Então vamos agradecer a Deus. A vontade de Deus está acima da nossa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.